Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um mundo que é ao mesmo tempo lindo e infinitamente complexo, o mundo dos fractais. É uma jornada por uma geometria que consegue descrever o nosso universo num jeito que a geometria que aprendemos na escola nunca conseguiu. Para começar, vamos dar uma olhada nesta imagem. O que parece ser? Um organismo visto no microscópio? Uma nebulosa lá longe no espaço? Ou quem sabe uma obra de arte abstrata? Na verdade, é a imagem de uma equação matemática, pura matemática. E é aí que mora o grande mistério. Essa forma cheia de detalhes que a gente conhece como conjunto de Mandelbrot nasce de uma regrinha matemática ridiculamente simples. A pergunta é: como que algo tão básico consegue gerar uma complexidade que parece não ter fim? Para entender como isso é possível, primeiro a gente precisa olhar para um padrão que está escondido em todo lugar ao nosso redor, moldando o nosso mundo. E esse padrão tem nome: fractal. A principal característica de um fractal é uma coisa chamada autossimilaridade. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o quanto a gente dê zoom na imagem, o padrão se repete. Cada pedacinho é como se fosse uma cópia em miniatura do todo. É impressionante. Dá uma olhada neste exemplo geométrico perfeito. A gente vê triângulos grandes, que são feitos de triângulos menores idênticos, e esses, por sua vez, são feitos de triângulos ainda menores, e isso continua, teoricamente, para sempre. Mas isso aqui não é só um exercício de geometria, não. A natureza está lotada desses padrões. Pensa só, o desenho de um litoral, a estrutura de uma cadeia de montanhas, os galhos de uma árvore, a forma de um raio, ou até as veias no nosso corpo. Tudo isso são fractais. Ok, então, como é que a matemática nos leva dessas formas que a gente vê na natureza para aquela imagem super complexa do começo? Bom, a resposta está na linguagem que ela usa. A chave de tudo está no uso dos números complexos. Pensa assim, eles pegam os números reais, que a gente usa todo dia, e combinam com uma parte imaginária. É como se a gente pegasse nossa linha numérica comum e adicionasse uma outra dimensão, transformando ela num plano. E é nesse plano que a mágica dos fractais acontece. E o processo para criar chamado de iteração, é tipo um loop. A gente começa com um número, aplica uma função bem simples, nesse caso z² mais c, e aí pega o resultado e joga na função de novo. E de novo. E de novo. É um ciclo que se repete. E aqui fica bem claro o que acontece. Para alguns pontos de partida, os resultados ficam ali, estáveis, presos numa espécie de dança controlada. Mas para outros, os números simplesmente disparam, vão embora para o infinito. E são justamente os pontos que ficam estáveis que formam aquela figura preta que a gente viu, o conjunto de Mandelbrot. Agora, uma ideia tão incrível como essa não apareceu do nada. Ela foi sendo construída aos poucos, com o trabalho de vários matemáticos geniais ao longo de décadas. A história toda começa lá no início do século XX, com as teorias de Pierre Fatou e Gaston Julia sobre sistemas caóticos. Décadas depois, em 78, surgiu o primeiro rascunho do conjunto. Mas foi o Benoît Mandelbrot, usando o poder dos computadores da IBM, que finalmente conseguiu ver a complexidade real da coisa toda. E deu um nome para isso: fractal. E esse é o ponto-chave. Pela primeira vez na história, os computadores permitiram que a gente realmente enxergasse esses objetos matemáticos. O que antes era só teoria no papel, virou uma paisagem visual que podia ser explorada. E isso nos traz de volta para o nosso mistério do início. No fim das contas, o conjunto de Mandelbrot não é só uma figura bonita. Ele é, na verdade, um mapa. É isso mesmo. O conjunto de Mandelbrot funciona como uma espécie de guia, uma chave mestra para uma família infinita de outros fractais, os chamados conjuntos de Julia. A lógica é a seguinte: cada pontinho no mapa do Mandelbrot dá origem a um conjunto de Julia único. Se o ponto estiver dentro daquela figura preta do Mandelbrot, ele gera um Julia que é conexo, ou seja, de uma peça só, contínua. Agora, se o ponto estiver fora, o conjunto de Julia se quebra todo, fica espalhado. Então, dependendo de onde se escolhe o ponto nesse mapa de Mandelbrot, dá para gerar uma variedade sem fim dessas formas lindas e caóticas. E uma curiosidade, os pontos que ficam bem na bordinha do conjunto de Mandelbrot são os que criam os fractais de Julia mais interessantes e complexos. Mas tudo isso não é só uma curiosidade matemática, não. Tem implicações muito profundas para a ciência e para a tecnologia, ajudando a gente a descrever o mundo real de verdade. Os fractais são basicamente a geometria da teoria do caos.
Eles nos ajudam a criar modelos de sistemas super complexos e imprevisíveis, como os padrões do clima ou as flutuações do mercado financeiro, sabe? Aqueles sistemas em que uma mudancinha mínima pode gerar um resultado completamente diferente. E as aplicações práticas são incríveis. A antena dentro do seu celular, por exemplo, provavelmente usa um design fractal para ser pequena e potente ao mesmo tempo. Algoritmos que comprimem imagens usam fractais, e eles são usados até em pesquisa médica avançada para entender como células de câncer crescem e se espalham. No fim das contas, o que os fractais nos mostram é que uma beleza e uma complexidade infinitas podem surgir de regras muito, muito simples. Isso faz a gente pensar: que outros segredos incríveis sobre o universo estão aí, bem na nossa frente, só esperando por uma nova maneira de olhar para serem descobertos?